Gravar. Conseguiu. Hamstein. O que acontece? Eu excluí uma aula antiga e liberou um espaço. Para. Né? Mas eu vou providenciar isso na próxima aula, que eu vou jogar tudo numa sala lá. Tem muitas aulas aqui, eu vou colocar todas lá no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada aí pela parceria de vocês, estar aqui em mais uma aula. Tem carinhas novas aqui, sejam bem-vindos. Se quiserem falar algo, pode abrir o microfone ou colocar no chat, tá bom? Nesse momento, essa aula está sendo gravada para você que está aqui com a gente ao vivo e você que vai ouvir essa aula aí gravada, fique à vontade. Aproveita, porque essa aula vai sair, porque ela vai para a minha plataforma de cursos e vocês estão sendo privilegiados de estar aqui. Os próximos vão pagar para ter esse conteúdo. Então, aproveite enquanto está aqui. Amém. Gratidão, né? Verdade, gratidão. O que acontece? Nas duas últimas aulas, a gente está fazendo aqui uma construção da nossa identidade, né? Então, é importante, se você não assistiu às aulas anteriores, depois você corre lá e assiste para que você pegue o passo a passo. O que acontece? Não existe resultados positivos, resultados relevantes, se a gente não fizer um passo a passo. Então, cada aula vai te trazer uma instrução para que você construa a sua real identidade. Isso vai fazer total diferença no processo. Como eu sempre falo, quem me acompanha aqui, quem já me ouviu outras vezes, que o escrever, ele traz uma potência muito maior para o seu cérebro. Então, sempre faça as atividades que são propostas, tá? A nossa primeira aula, a gente falou sobre... Cadê meu caderno? Viviane, Jesus. Nós falamos sobre quem somos, né? Então, a nossa real identidade, ela está baseada aqui dentro desse estudo no versículo Gênesis 1, 27, que é o nosso projeto real ali, que é o que Deus fez. Então, Gênesis 1, 26, 27 é a nossa base da nossa identidade. Ali a gente viu o quanto que nós fomos construídos para um propósito, nós temos uma identidade, olhando para Deus, a gente enxerga quem Ele é e precisamos nos ver nele. A nossa primeira aula falou sobre isso. A nossa segunda aula, na semana passada, a gente falou sobre a autoimagem. Aquilo que eu construí na minha vida ao decorrer daquilo que eu trago de referência de pai, de mãe, de criação. Então, quantas palavras que trazemos para a nossa vida, daquilo que vem dos nossos pais, familiares, da escola, de tudo isso, e o impacto, o tamanho do impacto que isso tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, o que a gente fez nessas duas aulas, e hoje vai ser uma construção dessas duas, porque se a gente não conseguir entender o que tratamos nessas duas aulas, a gente não vai conseguir seguir adiante. Essas duas aulas, primeiro, me diz quem eu nasci para ser. A segunda, como eu fui formada para ser, através das palavras, daquilo que eu vi, ouvi e senti, dentro da minha construção como pessoa. E na semana passada, a Adriana, aí, que é uma aluna disciplinada, você tem aí escrito? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho. Você tem escrito... As palavras que você está falando? As palavras, isso. Anotei aqui, ó. Escassez, incapaz, autossabotagem, sentimento de fracasso, inferioridade, medo, vergonha, timidez, insegurança, baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de merecimento, ciumenta, sempre se sentindo culpada, autocondenação, julgamento a si próprio ou ao outro, reclamação, luto, decepção, preocupação excessiva, impaciente, impotente,
em alguma situação, desânimo, ansiedade, apatia. Aí eu botei uma frase aqui: você não nasceu para isso, você não é incapaz, você não vai dar em nada. Eu domino ou sou dominada? Né? Que foram algumas frases que você citou também, eu anotei. Exatamente. Olha só, achei também aqui minhas anotações, e olha que interessante. Todas essas palavras que a Adriana disse aí, né, foi palavras que eu trouxe para que você se identifique o que você está trazendo para a sua vida, que tipo de crença, de incapacidade, de, de invalidez para quem você é. Por isso que você precisa ir lá e assistir as 2 aulas. Você vai fazer esse exercício, né, de identificar as crenças e as palavras que você traz, que te definem como você é hoje, por que a sua vida está dessa maneira, e a gente vai linkar realmente quem sou eu e o que eu fui construído. Tá? Quando você tem essa clareza, essa percepção, você consegue sair dessas camadas que você foi construindo ao longo da vida, diante daqueles problemas que você vai trazendo como uma verdade. Tá? Então, essa autoimagem, que é como você se vê, é que diz o que você tem vivido hoje. Você precisa ter essa clareza. O que você está permitindo ser taxado, ser rotulado, de que forma? Isso aí é porque eu e você nos permitimos a viver dessa forma. E aí, a terceira camada que a gente vai falar é sobre o autoconhecimento. Se eu não mergulhar nesse conhecimento, mergulhar para dentro, nesse conhecimento, saber realmente quem sou, eu não consigo sair do lugar. Eu vou rodar em círculos. Tudo aquilo que falam de mim, que falam para mim, vai formando ainda mais as mentiras que eu venho trazendo sobre a minha vida. Faz sentido para vocês? Com certeza. Quando você falou para a gente fazer o exercício, né, Viviane? Aí eu peguei todas essas palavras aqui, né, e trouxe o lado positivo delas para minha vida, né? E assim, foi tão forte no meu interior essa palavra medo, porque eu achei todas essas palavras positivas sobre medo, né? Coragem, bravura, ousadia, valentia, audácia, atrevimento, decisão, ânimo, determinação, atitude e heroísmo. E aí eu fui, assim, eu nunca tinha visto o medo dessa forma, né, do lado positivo. E quando eu fui declarando essas palavras, assim, no dia que eu peguei o papelzinho, que eu peguei cada dia uma palavra, né, e isso foi, assim, tão forte, ânimo, né, medo, ânimo. Eu achei, assim, eu acho que Deus falou muito comigo nessa palavra, e a gente realmente tem que declarar, né? Porque quando a gente se vê, a gente só está trazendo coisa ruim para a vida da gente. A gente só vê o negativismo, né? Exatamente. Quando a gente vive qualquer situação, qualquer problema, o que vem primeiro na sua mente para tentar te parar? Somente as coisas negativas, somente aquilo que tenta te parar de alguma maneira. E como que você é parado? Como? Diante das palavras negativas. E quando a gente não está bem emocionalmente diante de alguma situação que vivemos, o quanto que aquela palavra ganha força dentro da gente? Ganha muita força. Por quê? Porque aquilo tem uma raiz aí dentro de você que foi colocado desde quando tu era muito pequeno ou até antes de você nascer. Gente, a palavra autoconhecimento é um mergulho para dentro. Se você não passar por esse caminho de se conhecer, de saber quem você é, da potência que tu tem, das ferramentas que você tem para se tornar a pessoa que você nasceu para ser, se você não passar pelo processo do autoconhecimento, sinto muito. Vai continuar andando em círculos, vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Vivi uma situação com uma pessoa próxima e
E a pessoa dizia assim, como que eu vou sair daqui? Como é? A vítima da vítima. Como que eu vou sair dessa situação? E chora, e esperneia, uma criança, né? Quando a gente se coloca assim, a gente está igual uma criança curva-centa. E eu disse para aquela pessoa o seguinte, olha, vítima não tem poder de mudar. Vítima não muda nada. E nós, seres humanos, gostamos de ser vítima. O vitimismo, ele nos leva para um ambiente, para uma sala de dor. Ele leva a gente para uma sala de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não nasci para isso, que a minha vida nasceu para dar errado, que tudo acontece comigo. A vítima se vê dessa forma. E quantas vezes os momentos que a gente vive na nossa vida, a gente não se vê assim? Vítima. A gente se coloca como uma coitadinha, né? Coitada. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo aqui? Fazendo com que você olhe e enxergue todo o cenário da sua vida, tudo aquilo que foi construído com você de forma emocional, daquilo que você vem trazendo que não é seu, que você trouxe da informação de um relacionamento familiar, de informação externa, de que não é seu e que está enraizado em você até os dias de hoje. E por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo ter a vida que eu desejo? Por que eu não consigo viver algo novo? Por quê? Porque eu estou cheia dessas crenças, acreditando que eu sou isso. Eu sou a vítima. O poder do autoconhecimento, ele é exatamente isso. O poder do autoconhecimento é você identificar as suas crenças, as suas limitações e começar a se despir disso e construir uma vida melhor. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. A responsabilidade é sua, não adianta transferir. E quanto mais eu digo que eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, mais você vai continuar aí. Desafios, todos nós vamos viver. Isso faz parte da humanidade. Todos nós, não existe ninguém que passou por essa vida e não vive desafios. A diferença que faz cada um é como que eu vou passar. E eu disse para aquela pessoa o seguinte, eu falei assim, olha, ou você se levanta como adulto, encara essa situação difícil e busca caminhos para resolver esse problema, ou você fica aí se vitimizando, se sentindo inferior, rejeitado, abandonado, todas essas situações, continua se sentindo dessa forma e com a vida parada. A escolha é sua. A escolha é minha e a escolha é sua. Como que eu vou encarar os desafios? O que a minha boca está declarando sobre mim, sobre a minha vida? Nós temos um manual de instrução daquele que nos criou. E aqui eu não sei a religião de vocês, mas não tem a ver com religião. Entenda isso, gente. Deus não é uma religião. A gente precisa abrir a nossa mente de entender, eu não sou contra a religião de forma alguma, eu tenho a minha. Eu sou contra as pessoas rotular a Deus como religião, se afasta de Deus porque se decepciona com alguém da religião, abandona não sei o quê, faz isso, se entrega por causa de religião. Deus não é religião. Começa a olhar para você, enxergar quem você é, trazer essa identidade real que ele construiu para que você seja. Começa a fazer a lista, tá? Essa lista está lá na aula 2, de tudo aquilo que você se identifica, de todas aquelas palavras que eu disse ali. Cada palavra que tocar você, que mexer com você, você vai anotar todas as palavras negativas. Ah, Viane, por quê? Porque você precisa identificar o que você está trazendo. E são muitas palavras. Ali eu disse muitas palavras. E ali eu digo pausadamente, você vai fazer a sua lista. E a partir dali, cada palavra negativa, você vai construir um novo caminho para a sua vida. Como que é esse novo caminho? Trazendo uma palavra positiva. Eu não construo o novo em cima do velho. Não dá espaço para os dois. Eu tenho que tirar um para o outro chegar. Quem pode fazer isso? Eu
posso fazer isso por mim. E você pode fazer por você. O caminho da sua transformação, o caminho da sua identidade, ela começa a partir de você conhecer o que você está trazendo. O autoconhecimento, ele precisa ser ativado em você diante daquilo que você traz. O que é um processo de terapia? É um processo de autoconhecimento. Por que as pessoas têm tanta resistência de passar por um processo de terapia? Porque ela tem medo de saber o que ela vai achar ali dentro. E mal ela sabe que a hora que ela achar, ela vai resolver todos os problemas da vida dela. É libertador, né? É libertador. Suas limitações, elas existem muito mais só na sua cabeça do que realmente no externo. A maneira como você se vê não é a maneira que você é. A sua visão ela é distorcida sobre você porque você está formatado naquilo que você ouviu e viu através da sua criação. E você precisa se despir e você precisa enxergar quem você é de verdade. Eu acredito, hoje eu estava estudando sobre esse capítulo, né? E eu fico pensando assim, que Deus olha lá e Ele sabe como Ele te fez, Ele sabe o seu potencial, Ele sabe o que tem dentro de você, Ele sabe da sua potência, porque Ele te criou, e Ele olhando e falando, vai lá, eu estou te conduzindo para cá, e você olhando, mas eu não consigo, mas eu não dou conta, mas isso não é para mim, porque a gente gosta de contar historinha, para ficar sendo vítima. E aí Deus falando assim, mas eu sei o que tem dentro de você, vai lá e faz, que eu estou te mandando aí. E aí você deixa de viver o extraordinário, deixa de viver algo melhor, aquilo que Deus tem para você, e ainda culpa Ele. Porque a gente vive as coisas erradas e diz assim, por que Deus não está me abençoando? Deus não está me vendo, Deus me abandonou. Minha filha, mas eu estou te conduzindo para você não quer ir, você está com medo. A palavra que a Adriana usou aqui, o medo, ele é uma das maiores prisões de um ser humano. E o medo, ele está aonde? Olha para fora. Ele só está dentro de você. E aí é muito interessante, porque lá no seu manual de construção está escrito assim, ó, eu não vos dei um espírito de medo. Eu não vos dei um espírito de covardia, em outras traduções. Eu te dei um espírito de coragem, ousadia. E aí você quer acreditar na ousadia, na coragem ou no medo? Na covardia? Porque vítima gosta de acreditar somente no negativo. Já encontrou alguém, ou você é esse alguém, de que tudo que a pessoa fala, a pessoa sempre tem uma palavra negativa para colocar na história? Conhece alguém assim? Tá tudo bem? Ah, mas eu tô com isso. Ih, minha vida tá assim. Mas você não tem nada de bom para falar? Ih, você não tem ideia de como está minha vida. Minha filha, você está de olho aberto, está respirando. Já era um grande motivo para você festejar. O contrário também, contrário de reclamação também achei bem legal, Viviane. Elogiar, exaltar, louvar, valorizar, aceitar, aplaudir e aprovar. Aí eu falei, gente, se a gente tivesse noção, né? Quando a gente reclamar, aplaudir, né? A gente não... Você percebe, Adriana, você que fez o exercício direitinho aí, você consegue perceber que todas essas palavras negativas que a gente traz para a nossa vida, eu tenho certeza que você assinalou várias aí que você estava trazendo, conseguiu enxergar, você consegue perceber por a maneira negativa, quem é que conduz e rege a nossa vida, quando nós estamos sendo vítimas e olhando só para o lado negativo. Quem está nos conduzindo? É quem te criou e te fez para viver o bem, o correto, ou é aquele que faz para você viver tudo contra? A gente tem que pensar mesmo, né?
Eu Ó, esse trabalho com livro uma aqui, não sei se vocês conhecem, mas esse livro aqui, esperto que o diabo. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Esse livro não é para qualquer pessoa ler, eu confesso, mas é alguém que está buscando viver fora da caixinha. É o melhor livro que você pode ler. É. Mais Esperto que o Diabo. Aqui ele diz quem você nasceu para ser e o que você está sendo. Esse livro ele libertou a minha mente de uma tal maneira Anotar ele aqui. que ele é meu livro de mesa, de cabeceira. Eu preciso voltar aqui e ler ele de novo. Olha o que está Esperto escrito que o aqui, ó. diabo. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Olha, eu tenho o PDF dele, eu posso depois colocar. Olha o que ele diz aqui, olha. Vou até ler isso aqui, eu abri aqui e vou ler. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo. Escuta só, gente, o diabo é o que você coloca na sua cabeça. É os medos que você constrói, é aí que ele te paralisa. Tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Uau. Esse livro é de uma potência. Só leia ele mediante muita oração. É tipo a Batalha da Mente da Joyce Meyer, Olha, eu acho que é mais. porque eu nunca consegui ler aquele livro todo, Viviane. Se você pegar para ler agora, você consegue, porque a sua mente já abriu muito. Porque o que esse livro diz? Quem você nasceu para você ser, quem você está sendo e quem você está servindo. Forte. É um livro forte, não sei se alguém aqui já leu ele, mas eu tenho ele em PDF, eu posso compartilhar. Se você quiser comprar, ele é baratinho. Ele deve ser uns R$ 30 na Amazon. Eu tenho que ter o foi livro. Eu escrito. gosto de anotar, eu gosto de rabiscar. Ele é todo rabiscado. Ele é um livro que foi escrito em 1800, se eu não me engano, por um cristão, escrito em 1938. E ele levou quase, sei lá quantos anos, 20, 30 anos, para poder ser lançado. Tamanho poder que esse livro tem de abrir a sua mente, tá? É absurdo esse livro. É uma leitura para você fazer com calma, anotando, voltando, lendo. Ele é assustador. Eu também tenho ele em audiobook no YouTube, que ele é fantástico também, porque eu gosto muito de ouvir e ler. Então, eu sempre busco, a leitura que eu vou fazer, eu busco um audiobook, porque eu vou lendo e ouvindo aquilo rapidinho, eu leio um livro bem rápido. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você não passar pela fase do autoconhecimento, buscar o tempo que você tem. Viviane, eu não tenho tempo. 10 minutos. 10 minutos que você tira no seu dia. Você já tem grandes chances de sair da zona da maioria de mentalidade rasa para uma mentalidade melhor. O que faz uma pessoa ser diferente da outra é o conhecimento. A Bíblia diz isso, que o conhecimento liberta. E o conhecimento que você está passando vai te levar para uma fase melhor. Porque esse conhecimento, ele vai te tirando camadas. Camadas de crenças, camadas de limitações, camadas dessas mentiras que ficam na sua mente te acusando o tempo todo. Não se permita. Por que eu acredito que você conheça alguém, admira alguém, segue alguém, não sei, de que você olha para a vida daquela pessoa e diz assim, puxa, como que um dia eu ainda vou ser assim, igual aquela pessoa, tanto conhecimento, tanto assim. Eu vou falar para você, você pode ser tão boa quanto qualquer um.
O que te diferencia de uma pessoa para outra, aquela que tem sucesso e você não, aquela que está na frente e você não, é a disposição que você tem para passar pelos processos. Porque, como eu gosto muito de dizer, Deus não tem filho predileto. Tem. Deus não tem filho predileto. O que Deus tem é igual para todo mundo. Para de achar essa conversinha fiada de que fulano é... Não, não tem essa de título, não tem essa de que... Não, Deus fez todos da mesma forma que foi dele, e ele tem o mesmo para todo mundo. Depende de mim ou de você se vamos alcançar isso. Eu quero ser igual você. Então, minha filha, vai ser melhor ainda, porque eu dou todo o processo. Eu falei com a Carla, a minha irmã, né? Eu falei, Carla, assim, eu sinto uma essência vindo de você, sabe? Olha que eu escuto muitas pessoas, aquele Rafa Tarso, que eu já te encaminhei alguma coisa, acho ele também bem, gosto de ouvir ele. Mas não sei, você tem uma coisa que você passa que a gente compreende, aprende, entende. Entendeu? Eu fico feliz e honrada. Mas talvez é porque eu sou igual a você. Eu tenho as mesmas limitações. Eu não estou aqui me fazendo de Mulher Maravilha. Não, eu sou igual. Eu estou em busca o tempo todo de ser alguém melhor. E não é melhor para você, para a Ana Paula, para o Tito, para a Ju. Não, melhor para mim mesmo. Porque quando eu sou boa para mim, eu consigo ser boa para qualquer pessoa. E é esse processo do desenvolvimento, esse processo da busca de não querer ser a vítima. Eu não quero ser vítima mais. Eu fui vítima durante muitos anos. E só quem pode sair desse papel sou eu. Eu não preciso ficar esperando que ninguém faça por mim. Eu preciso sair daí. Então, esse papel de vítima que a gente constrói para a gente gosta de ficar ali na merdinha quentinha, fedendo, é uma escolha. É uma escolha. E eu decidi não viver mais nesse ambiente há alguns anos atrás. E eu busco todos os dias sair daí. Só que essa questão do conhecimento, hoje eu estava até conversando com a Angélica sobre isso, é algo também que te deixa um pouco sem paciência. Porque é tanta vítima, é tantas pessoas vítimas da sua própria história, das suas próprias escolhas, porque é você que escolhe ser vítima, não é ninguém não. Que você fica sem paciência. E isso é cansativo demais. Então, eu vou te falar algo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Eu vou te falar algo. Se você quer passar pelo processo do autoconhecimento, você quer ser uma pessoa melhor, viver uma vida diferente, não espere que ninguém faça por você. Levante daí e vai viver a sua vida. Tem um cara que fala uma frase que eu gosto muito. Você está vivendo a vida que você está vivendo porque você está tomando muito conta da vida do outro. Vai tomar conta da tua vida. Você vai ver como é que ela vai andar. Perfeito. E sabe o que eu acho interessante quando ele fala isso? É a mais pura verdade, porque eu quero ajudar o filho, eu quero ajudar o marido, eu quero ajudar a irmã, eu quero ajudar a amiga, eu quero ajudar o fulano, eu quero ajudar todo mundo. Não sobra tempo de eu olhar para mim e cuidar de mim. Não sobra tempo. Então, vai cuidar da tua vida. Se você cuidar da tua vida, você vai ter tempo para cuidar da vida do outro. Porque a sua vida está uma bagunça e a gente quer cuidar da vida do outro. Eu vivi assim anos, gente. Anos. Eu não estou falando de ninguém, não. Estou falando de mim. É de mim que eu estou falando. Eu vivia cuidando da vida de todo mundo, porque era um vazio tão grande que tinha dentro da minha alma que eu achava que eu tinha que preencher ela cuidando da vida dos outros, porque assim eu não me preocupava com a minha vida. Só que uma hora cansa. Mary, uma hora cansa, e cansa mesmo. Cansa de eu viver a vida de todo mundo e a minha continuar parada. Chega uma hora que a gente tem que dar um basta, né? Eu peguei meu caderno, eu estava olhando aqui quando eu comecei esse ano, lá no devocional, né? Você começou aquele propósito com Deus.
que eu anotei um monte de coisa numa das devocionais que você botou, o que eu queria para esse ano de 2024, que seria meu ano extraordinário, né? E aí foram acontecendo tantas situações, né? E aí ontem eu lendo aquilo ali, eu falei assim, não, eu não vou deixar que seja, né, que não aconteça o extraordinário. Mesmo em meio a tantas situações, tanta dificuldade, né, Deus está me dando mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, Deus está com meu filho, por que não viver o extraordinário, né? Eu vou A falar para gente, você uma coisa, Adriana, talvez você não consiga compreender agora, mas você pediu para viver um ano extraordinário. E talvez, para a gente viver um ano extraordinário, Deus precisa arrancar algumas coisas. eu entendi isso, eu compreendi isso, Tem que né? arrancar. Ainda Porque que vai doer, ainda que não é o que eu quero, mas Deus vai arrancar, porque você pediu para viver algo novo, para você viver algo novo, ele vai ter que tirar o velho. Mas, Viviane, Deus tirou isso da minha vida, eu não sei como é que estava a situação, Deus sabe. com certeza, a gente não compreende, né? Não Aí vai compreendo. acontecendo, a gente é o autoconhecimento que você está falando, né? E a gente vai compreendendo, né? Quantas pessoas estão à nossa volta e não nos deixam avançar? É, Quantas pessoas estão à nossa volta e está nos sugando de uma maneira que não deixa eu ser uma nova pessoa? Aí quem é que tem que tirar? Precisamos começar a identificar, gente. Muita gente ficou para trás na minha vida para que eu avançasse. Muita gente. Mas Vivi, você parou de falar? Não, continuo sendo amiga, mas eu tive que deixar em stand-by. Não tinha como eu carregar comigo, não estava na mesma frequência. Ela não conseguia enxergar, ela estava me atrapalhando. Mas você está estudando muito, mas você está trabalhando muito, mas você não tem tempo. Eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Se for preciso, para que eu evolua, para que eu cresça, alguém ficar para trás, vai ficar. Agora, quem não se importou e gostou e falou assim, olha, estamos juntos, você está crescendo, não esquece de mim, está comigo até hoje, está caminhando. Você tem que entender quem está do seu lado que quer crescer contigo ou quem quer ficar na merda quentinha contigo. E tem gente que quer ficar lá e está tudo bem, gente. Está tudo bem. são escolhas, né? São escolhas. E a gente precisa aprender a respeitar. A gente não consegue carregar todo mundo, a gente não consegue levar todo mundo na força, não conseguimos, tá? Vai cuidar da tua vida e deixa que cada um cuide da dela. É interessante, né, que no dia que eu levei esse papel de reclamação aqui, eu trabalho com uma pessoa que ela só reclama da vida. Ela não dá um sorriso, ela não dá um bom dia, não dá nada. Aí eu levei esse papelzinho aqui com as palavras e fui falando para ela. Pela primeira vez, eu trabalho com ela há quase 18 anos, eu nunca consegui ver o sorriso dessa menina. Aí eu comecei a falar, Caramba. brincando. Aí eu falei assim, olha aqui o contrário de reclamação. Dá um sorriso, aplaude aí, bate palma. Eu quero ver você batendo palma. Pela primeira vez, Viviane, eu consegui tirar um sorriso dessa pessoa. Pensa, Você vê gente. Legal. numa brincadeira, né? Como que é Pensa, sério, como... Aí eu fiquei pensando quantas coisas que essa menina não deve estar presa, né? com certeza. Agora, é uma escolha dela continuar aí. Eu até convidei ela para estar aqui hoje, mas... Independente do que você esteja vivendo hoje. Para você que está aqui comigo, para você que está ouvindo essa aula gravada, para você que está ouvindo isso aqui hoje, a vida que você está levando hoje é a escolha que você está fazendo. Independente do que você esteja vivendo. É a decisão que você está tomando para a sua vida. A Viviane decidiu escrever um novo capítulo para a vida dela, decidiu crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, crescer em todas as áreas. E eu estou vivendo isso dia após dia. É fácil? De maneira alguma. Se a gente sentar para eu te contar os meus desafios, a gente vai ter umas 3 horas de aula. Diversos desafios, porque o crescer dói. Se você está crescendo e não está doendo, minha filha, tem alguma coisa de errado. Você já ouviu quando você tem filho pequeno e a criança está crescendo e ela começa a reclamar de dor? Eu tive muito isso com o Davi, meu filho mais novo, mais velho.
Ele reclamava de muitas dores nas pernas e no braço. E eu não sabia o que ia fazer. Eu levava esse menino no médico. O médico falava assim: menina, ele está crescendo, é a dor do crescimento. Não sei se você já ouviu isso, eu ouvi muitas vezes. Já. A dor do crescimento. Então, crescer dói. Agora, ficar aí, no lugar que você está e que não está bom, dói também. Também. E se E a aí gente você vai repetir muito precisar, também, né? você vai precisar escolher que tipo de dor que você quer viver. A dor do crescimento ou a dor da paralisação de ficar aí parado. Pode falar, Angélica. A árvore, quando ela começa a aparecer, a folhagem dela, primeiro a raiz ela está bem forte, para depois aparecer só aquele galinho, não é? Sim. Então, o quanto ela não ficou ali dolorida para poder crescer, para poder aparecer, para depois ficar uma árvore forte. Então, primeiro a gente tem que crescer para baixo, depois aparecer, porque é dolorido, não é fácil não. A Bom, caminhada é longa para a gente poder ter o resultado que temos hoje. É isso. o crescer dói e dói mesmo. Só que ficar no mesmo lugar, vivendo a mesma historinha, também dói. E o que você vai querer viver é uma escolha sua. Quer E se viver a nessa vida? gente não muda, e se a gente não muda, tudo se repete. Então a mudança tem que vir da gente. Seja a Exatamente. mudança que você quer ver, né? Depende do que você quer ver. Agora, tá confortável essa vida que você está levando? Continua. É uma escolha, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá? Alguns anos atrás eu compartilhei essa imagem, vou até botar lá no grupo hoje, que é um círculo, né? E a pessoa andando naquele círculo, ou você muda ou tudo se repete. E durante muitos anos da minha vida, muitas coisas se repetiram. Coisas ruins e negativas, muitas. Por que que eu repetia? Porque eu não mudava. Eu continuava andando em cima daquele círculo, achando que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Mas eu estava repetindo os mesmos processos, as mesmas atitudes, convivendo com as mesmas pessoas, mentalidade zero, porque a mentalidade só muda com conhecimento. É só isso. O que eu estou trazendo para vocês aqui, eu acredito talvez que não seja nada novo, ou para alguém seja, mas é algo que a gente escuta, abre a internet, se a gente segue pessoas qualificadas, pessoas boas, a gente vai ouvir isso muitas vezes. Então, é ouvir e colocar em prática. Então, se você chegou aqui nessa aula 3 e você não ouviu as 2 aulas anteriores, sinto muito, mas você vai ficar perdido e não vai conseguir concretizar as 7 ferramentas que a gente vai passar aqui. Então, vai lá, assiste as aulas, faça o exercício. É 1 horinha de aula, não é mais que isso. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e você vai conseguir construir algo melhor para você. Mas se você quiser, se você não quiser, pode ficar na sua também, está tudo bem. Tá? E aí, eu anotei aqui uma frase. Sabe por que o caminho do autoconhecimento é olhar para dentro? Deus, tem hora que eu vou estudando, eu vou escrevendo umas coisas e depois eu fico assim, mas de onde que eu tirei isso? Sabe por que o caminho do autoconhecimento é olhar para dentro? Porque o que você precisa encontrar é o caminho para reconectar a fonte com a fonte que ele é e habita dentro de você. Muito bom, gente. Olha que loucura. Pode repetir, Viviane? Posso, eu escrevo e depois eu fico pensando, Deus é muito doido. Porque eu vou estudando e eu vou escrevendo sem pensar, né? Se eu te der meu caderno, você nem consegue ler, só eu mesmo. A letra, só Jesus. É igual o meu. É porque minha mente vai indo, eu vou escrever. Sabe por que o caminho do autoconhecimento é olhar para dentro? Porque o que você precisa encontrar é o caminho para reconectar com a fonte, que é Ele, que habita dentro de você. Que isso, Jesus. Ele é o caminho.
ele é o único caminho. E não é o caminho que talvez foi o que você aprendeu. O caminho da religião, o caminho dos padrões. O caminho da religião é um caminho da comunhão. O caminho da verdade, da fonte, é ele. Então, siga o caminho para dentro de si. Se conecte com ele. Depois, rompa com as limitações que criaram na sua cabeça e que você acreditou Na hora que você se reconectar com o rio que está em João 7, 38, vou até versículo. Esse versículo de águas vivas que está dentro de você. Vou até ler. João 7, 38. Alguém aí que é bom de Bíblia? Tem umas meninas boas de Bíblia aí, hein? João, dá para ter João. João 7, 38. Entendeu porque o caminho do autoconhecimento é para dentro? Você precisa se conectar com ele. João, Até botei aqui a frase que você botou no início, que é um mergulho para dentro de você, né? isso. João 7, 38 diz assim, ó, pois as Escrituras declararam, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos aqueles que crescem. Gente, é um manual. Ele diz o seguinte, se você crê em mim, dentro de você fluirá águas. O que é água? Água purifica, água limpa, água alimenta, água é vida. Água é vida. Se você se conectar com a fonte, essa água brotará e trará vida para você em abundância. Se você tem vivido um tempo de morte, deixa que essa água comece a correr dentro de você. Bom, não vou me estender muito, a gente já tem aí quase 1 hora de aula, mas essa terceira aula eu quero deixar essa lição. Essas 3 aulas, ela precisa entrar em você de uma forma que vai te conectar com essa fonte, que vai te limpar dessas crenças, que vai fazer você mergulhar nesse processo do autoconhecimento. Só assim a gente vai conseguir ter a nossa identidade restaurada. Sem isso, a gente vai ficar rodando aí. Alguém tem algo? Quer algo? Compartilhar algo? Fala aí, pessoal. Ainda bem que eu tenho a Adriana aqui, gente, que não me deixa Senão só. eu vou ficar com vergonha, só eu que falo. Ai. Mas faz sentido, gente? Fez sentido para vocês? Fez sentido, Mari, Ana Paula, Angélica, Tito, João? Sim, sim, fez muito sentido. Sim. Essas aulas são muito, muito válidas. É uma pena, assim, as pessoas que estão no grupo e não tá assistindo, porque é um autoconhecimento, assim, tremendo. Ainda bem que eu tenho você como minha cliente. Eu aprendo toda semana mais um cadinho além da aula. Ah, é. Olha só, gente, o que acontece, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, Mari, vou ler aqui seu comentário, que você se sente cansado e ainda não sabe como sair daí. E eu vou te dizer uma coisa que eu falei já aqui na aula. Começa a cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida é você prestar atenção em você. O quanto que você andou. Não te conheço, tá, Mari? Estou falando daquilo que eu entendo aqui como Viviane. Andou, cuidou de todo mundo,
E agora está cansada porque a sua vida provavelmente mudou pouco. Então, comece a olhar para você, traz os seus olhos para você, para cuidar de você, para se amar, para entender esse processo que você está vivendo de cansaço, começar a tirar os fardos, porque quando a gente está cansada na caminhada, é porque a gente está carregando fardos que muitas vezes não são nossos. Não são nossos. E esse é um dos primeiros passos que a gente tem que dar nessa construção, nessa caminhada aí. Começar a soltar aquilo que não é meu. Isso vai fazer total diferença na sua caminhada aí, para se livrar desse cansaço, dessa bagunça. Você vai ver que as coisas vão começar a se organizar. Sabe quando uma dona de casa, e eu sei que provavelmente você é uma dona de casa, ela deixa de cuidar da casa dela por uma semana, de lavar roupa, de lavar louça, de varrer. Ela deixa de cuidar da casa dela por 2 semanas, por um mês, por um ano. O quanto de lixo, de bagunça, de que não, coisas que não são só suas, que está dentro dessa casa, começam a destruir. E você começa a olhar e não faz sentido, você não consegue mais se reconhecer. E aí, para a gente começar a arrumar essa casa, a gente vai precisar começar a jogar algumas coisas fora. Começa por esse caminho. Não sabe como sair? Começa a olhar, a colocar no papel o que eu preciso para organizar essa casa. Começa a tirar esses fardos. Começa a se proporcionar a viver de uma forma mais leve e de se enxergar nesse processo. Tenho certeza que vai te ajudar muito, muito. Porque esse foi um dos caminhos que eu percorri lá atrás. Entregar para o outro aquilo que eu não precisava mais carregar. E você vai ver que vai começar a caminhar de uma forma muito melhor. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado por vocês terem tido que estar aqui comigo mais uma semana. Muito obrigado a você que está ouvindo essa aula gravada. Espero que possa ter contribuído com a sua vida. Aproveite enquanto ela está disponível, porque eu vou tirar ela do ar já já, que ela vai para uma plataforma. Tá bom? Grande beijo para vocês. Boa noite. Bom descanso. Obrigada. Obrigada. Bom descanso, porque